Fala galera, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Estão curtindo o conteúdo? Como é que está sendo esse processo de aprendizado? Estão realizando as tarefas que eu coloquei nas últimas aulas? Como é que está sendo esse processo aí com vocês? Me conta aí nos comentários se estão gostando, me dá um feedback aí de como está sendo as aulas. De repente, se você acha que tem alguma coisa que eu posso melhorar, alguma coisa que eu possa aprimorar para ajudar você no seu conteúdo, no seu conhecimento aí, tá bom? Estou sempre aberto aí a ideias, pessoal. Nesse ramo de conteúdo aqui eu sou muito novo, então eu quero fazer para ajudar, mas eu também estou aqui humildemente pedindo uma opinião de sua, tá? Então, se você achar que faltou alguma coisa ou que pode melhorar em algo, sinta-se à vontade de colocar aí no comentário, beleza? Pessoal, importante eu falar para vocês duas coisas antes de nós iniciarmos os conteúdos aí, tá? Primeiro ponto, nas últimas aulas eu deixei alguns códigos aí para vocês de cada aula, tá? Na primeira aula nós falamos aí sobre mudança de hábito, pessoal. Eu quero perguntar para você, você já começou a mudar o seu hábito? Você já começou a realizar a tarefa de mudança de hábito? Porque, pessoal, mudança de hábito traz novas coisas, novas oportunidades e melhora tudo o que você tem de fazer, tudo que você almeja alcançar, apenas mudando o hábito, você já tem um grande ganho. Então eu deixei para você na primeira tarefa lá, mudança de hábito. Ao amanhecer, você procurar ler um livro, ler a Bíblia, se exercitar e mentalizar o que você tende a fazer naquele dia. Então, se você não começou a fazer isso, eu sugiro que você se abra a essa experiência, que você comece a fazer isso. Faça pelo menos uma semana, pessoal. Você não vai se arrepender em acordar ali meia hora antes, ler um capítulo de um livro, ou até mesmo a Bíblia, se você preferir. Eu leio todo dia o Evangelho quando eu acordo. Você pode ler de repente, se você não for cristão, ler um livro qualquer. Mas no meu caso, eu leio a Bíblia todo dia assim que eu acordo. Antes de levantar da cama, eu rezo um terço e eu leio a Bíblia. Essa é a minha rotina. Estou te dando uma suposição, mas que funciona com qualquer outra situação. Por exemplo, você vai mentalizar o seu dia e você vai ler um livro. Então, não é ler o livro inteiro, tá, pessoal? Ah, vou ler um livro. Não, não é isso. É ler um capítulo daquele livro. Então, assim, você levantou, senta na cama, lê um capítulo do livro, lê um artigo, alguma coisa interessante, ou até mesmo um evangelho, ou um capítulo da Bíblia, que nem eu faço, tá bom? Aí você fez isso, você vai levantar, vai se exercitar, você vai se esticar ali, se alongar inteiro, para depois você ir tomar seu café. E antes disso, você vai mentalizar também todas as tarefas que você tem para fazer naquele dia. E você mentalizando, você vai tentando achar um cronograma do seu dia para que ele seja o melhor possível. Você vai perceber que essa simples tarefa, que essa simples ação vai causar um enorme ganho aí no seu dia a dia. Então eu sugiro que você faça. Se você ainda não teve essa curiosidade, se você não fez, eu sugiro que você faça. Na segunda aula, nós falamos sobre investimento pessoal, pessoal. Investimento em si próprio. Eu falei para você sobre investir no seu conforto, sobre investir em ferramentas para melhorar a sua zona de conforto em estudo e até mesmo para você mesmo. Cara, você investir em coisas que vai melhorar a sua inteligência emocional, você investir em coisas que vai melhorar a sua rotina no dia a dia, o seu aspecto físico, o seu aspecto emocional, isso vai te dar um ganho enorme. A maior ferramenta que você tem para te trazer prosperidade, dinheiro e tudo mais, e não só isso, em conforto para sua família, é você mesmo. Se você investir em você, eu tenho certeza que o retorno vai ser certo, pessoal. Então, aprenda a investir em você, invista no seu conforto, invista em conhecimento, em coisas que façam melhorar a sua performance própria, tá bom, pessoal? Então, no de hoje, pessoal, eu quero falar para vocês apenas uma coisinha antes de começar o conteúdo. Algumas pessoas têm me perguntado para mim por que eu demorei tanto para passar conteúdo e tudo mais. O que acontece? Se eu passar todo o conteúdo de uma vez, pessoal, primeiro, ninguém vai aguentar assistir uma aula de 2 horas ou de 3 horas. Eu falo por experiência própria, porque eu já comprei cursos, já participei de cursos pagos, onde o curso era muito bom, só que a aula era muito maçante, pessoal. Você imagina se assistir uma aula de 3 horas. Você não vai aguentar ficar naquela pressão ali, assistindo aquela 3 horas, vai se tornar cansativo. Você vai acabar deixando de passar por conteúdos importantes por causa do cansaço e você vai acabar nem voltando àquela aula de tão grande que ela é, porque você vai ficar com muito sono, muito cansado. Então, eu prefiro passar conteúdos pequenos para que você possa assistir a aula toda até o final e seja mais fácil dessa forma. Não se preocupe com o tempo, porque eu falei para você que eu vou passar todo o conteúdo e eu vou passar todo o conteúdo. Por mais que isso se prolongue por mais de um mês, eu vou passar todo o conteúdo que eu achar necessário para que você consiga iniciar esse processo no mercado financeiro. Beleza?
Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Hoje eu vou estar iniciando com vocês o processo da parte do Price Action. O que é o Price Action? Price Action significa ação do preço, ou seja, é a movimentação do preço atual, a movimentação do gráfico, tá? O que é o preço atual? Já falando sobre preço atual, eu vou explicar para você rapidamente o que é preço atual e depois eu vou mostrar para vocês alguns padrões de candle ou padrões de velas, tá bom? Então vamos lá para o gráfico aqui rapidamente, para que eu possa explicar para você o que é o preço atual, pessoal. O preço atual é sempre essa vela, a última vela do lado direito aqui, ó. Se você olhar, quando você abrir um gráfico, sempre a última vela do lado direito, onde está essa bolinha aqui, no caso da Equioption é verde essa bolinha, em outras corretoras pode ser outra cor, mas isso não vai alterar a ordem dos fatores. Então, o preço atual sempre é a última vela do lado direito em qualquer gráfico, tá, pessoal? Em qualquer gráfico, seja B3, seja Forex, seja no TradeView, qualquer gráfico que você abrir, o preço atual sempre vai ser a última vela do lado direito, onde está essa flechinha aqui, ó, com as taxas aqui que estão se movimentando. O que significa isso? Vamos lá, rapidamente. O preço atual, pessoal, o gráfico, na verdade, ele é um índice econômico, um índice de uma moeda que está ali para você em forma de gráfico. Ou seja, todas essas barras, todos esses candles, todas essas velas, elas são alguns índices econômicos dessas paridades que estão aqui projetados para nós em forma de gráfico. Ou seja, o preço atual está bem aqui, ó. O que significa isso? Nós estamos operando a diferença cambial entre uma paridade de moeda e outra. Ou seja, aqui nós temos aqui, ó, o euro versus o GBP, o euro versus a libra esterlina. Ou seja, a diferença cambial entre uma moeda e outra é aqui, ó, 0,85 centes, ou seja, 0,85 centavos de euro. Ou seja, a diferença cambial entre o euro e a libra esterlina é 0,85 centavos. Ou seja, essa é a diferença cambial, é essa a diferença que nós operamos. Então, quando nós falamos de mercado de câmbio, nós temos sempre projetando e operando a diferença cambial entre uma paridade de moeda e outra, tá? Então, é importante que você saiba que o mercado cambial é a diferença cambial entre uma paridade e outra. Ou seja, nós estamos aqui euro versus o GBP, ou seja, eu estou operando a diferença cambial entre essas duas moedas, tá? Então é muito simples, muito fácil, mas que você precisa saber. Então, sempre você vai vir falar o preço atual. O preço atual é onde está essa bolinha piscando aqui, ó. Então, isso aqui significa o preço atual. Você está vendo que esse candle aqui agora ele está querendo descer, é um candle de baixa, e o preço começa a descer junto com ele. Ó. Se você for analisar os últimos números aqui, ó, eles estão caindo. Quando ele começa a subir, automaticamente esses númerozinhos aqui eles começam a subir. Ou seja, nós chamamos isso de taxa, e automaticamente aqui é o preço atual. Então, você já sabe o que significa preço atual quando você abre o gráfico. Isso é um gráfico qualquer, tá, pessoal? Você abrir um gráfico do índice, você abrir um gráfico de paridade de moeda, você abrir um gráfico de ações, sempre o preço atual vai estar aqui na última vela, na vela representada pelo canto direito aqui, tá? Então você já sabe que isso aqui é o preço atual. Muito importante você saber. Beleza? Falando sobre preço atual, eu quero que você entenda uma coisa. No gráfico, nós temos duas forças predominantes. O que são isso? Nós temos duas forças que dominam o gráfico. Você pode observar que nós temos velas verdes e velas vermelhas. O que significa isso? Nós temos duas forças. Força compradora, que são representadas pelas velas verdes, e força vendedora, que são representadas pelas velas vermelhas. Lembra que eu falei até para você que não vale a pena você trocar a cor da vela, porque você pode se confundir? Justamente por isso. Ainda mais você que está aprendendo agora, isso seria ruim, tá? Pode confundir a sua mente. Então, nós temos duas forças no gráfico, tá? Então, assim, pessoal, você precisa entender, nós só temos duas forças no gráfico. Essas forças, pessoal, elas têm alguns mascotes, tá? Não sei se você já acompanha sobre o mercado financeiro. Se você acompanha, você já deve ter visto, tá? A força compradora é representada pelo touro, tá? E a força vendedora é representada pelo urso, são os mascotes aí do mercado financeiro. Então, quando você vê aí que o touro, tem até o Pablo Spire lá, que
tem o canal Touro de Ouro, que é um canal muito informativo no Instagram, e se você não segue, eu até aconselho que você siga ele, que ele é um cara, economicamente falando, que traz muitas informações econômicas, é um cara que eu sigo e que todo dia eu vejo ali o resumo do mercado junto com ele, tá? É um cara bem legal. O que acontece? Voltando ao conteúdo. A força de alta ela é representada no mercado financeiro aí pelo touro e a força de baixa pelo urso, tá? Isso aí é para você saber, uma curiosidade, não vai mudar nada na sua vida no mercado, mas você tá aqui estudando e você tem que saber essas curiosidades, tá bom, pessoal? Então você já sabe que o preço atual, vai anotando aí, pessoal. Vai anotando, pega um caderninho, vai anotando. Se não tá com o caderno agora, dá uma pausa nesse vídeo aí, aproveita que essa aula é gravada, dá uma pausa no vídeo, busca um caderno e anota essas informações, são muito relevantes e muito importantes, tá? Então nós já sabemos que o preço atual está representado sempre pela vela no canto direito do gráfico, nessa bolinha que fica piscando aqui é o preço atual. Nós já sabemos que o gráfico ele tem apenas duas forças, a força compradora e a força vendedora. Então nós temos essas três informações muito importantes hoje, tá? Sobre isso, agora vamos passar um pouquinho sobre os candles, os tipos de candles, tá, pessoal? Aqui nós temos aqui, inclusive esse e-book aqui, depois eu vou ver se eu consigo colocar lá como arquivo no YouTube. Eu não sei se consigo, tá, pessoal? Estou colocando aí. Se acaso eu não conseguir, depois eu monto o grupo no Telegram lá e mando para vocês. Esse e-book aqui foi um e-book que eu criei quando eu fiz a minha mentoria e ele é bem completinho, tá, pessoal? Tem algumas partes teóricas aqui e é bem bacana para vocês que querem estudar e tudo mais, tá? Eu vejo lá se eu consigo postar ele junto com a aula. Se não for possível, depois eu crio um grupo e mando ele em PDF lá, tá bom? Demais eu vou mandar para vocês. Resumindo a história, pessoal, nós temos vários e vários padrões de candle. Para quem ainda não sabe o que é um candle, é aquela barrinha que nós chamamos aí vulgarmente de vela, tá? Então, como é que funciona um candle? Você já sabe que o mercado ele tem duas forças, representada pelo candle verde, que é uma força de alta, e representada pelo candle vermelho, que é uma força de baixa. Então, nós temos esses dois candles, tá? Importante você saber sobre eles. Todo candle de alta, ele tem o seu nascimento na parte de baixo, na parte inferior, e tem o seu fechamento na parte de cima. Ou seja, ele nasce na parte inferior e fecha na parte superior. Ao contrário disso, todo candle de baixa, todo candle vermelho, ele nasce na parte de cima e fecha na parte de baixo, ou seja, é o contrário, tá? Então, tudo que falamos de alta é uma coisa e de baixa é o contrário. É a mesma coisa, só muda o lado, tá, pessoal? Então, candle de baixa sempre vai nascer na parte de baixo, aliás, candle de alta sempre vai nascer na parte de baixo e fechar na parte de cima. De contrapartida, candle de baixa sempre vai nascer na parte de cima e fechar na parte de baixo, tá? Aqui ao lado direito nós temos alguns padrões de candle, pessoal. O que é isso? O mercado, ele se movimenta em projeções de alta e baixa e sempre ele vai deixando padrões. O que são esses padrões? São indícios, pessoais, que nós vamos usando para poder identificar para onde o mercado vai. Nós não já sabemos que o mercado se projeta para alta e para baixa? Então eu, como trader, eu tenho que especular para onde o mercado vai para me poder ganhar dinheiro. Como é que se ganha dinheiro nesse mercado? Especulando para onde ele vai. E como é que eu faço as minhas especulações? Através de padrões gráficos, através de marcações que eu identifico dentro do gráfico para me saber para onde aquele gráfico vai. O gráfico sempre ele vai se projetar em alvos, pessoal. Então o gráfico sempre ele tem alvo. Você lembra que o gráfico é o preço? Então o preço sempre ele tem alvo. Por quê? Ele é movido por investidores no mercado financeiro que sempre vai tentar projetar aquele preço para alvos, para alta ou para baixa, para que ele possa ganhar dinheiro na alta ou na baixa daquele gráfico, tá? Então, como que acontece? Digamos que hoje o dólar, eu não vi a cotação, mas ele estava indo na casa de 4,88, 4,90 e pouco. Então, digamos que o dólar amanheceu hoje em 4,88. E a gente tem uma projeção que ele vai buscar 5,20, ou seja, eu tenho uma projeção de alta. Então, se eu estou posicionado em X ponto do gráfico, eu faço uma compra acreditando que o preço atual vai subir até 5,20. Então, é assim que eu ganho dinheiro dentro do mercado financeiro. Eu identifico oportunidades de projeções de alta ou de baixa. Para isso, pessoal,
tem os padrões de candle, tem as figuras gráficas, tem as marcações que nós vamos fazer de suporte e resistência dentro do gráfico para identificarmos oportunidades de compra ou de venda. Ou seja, você já sabe que para você ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro, você precisa identificar oportunidades certas de compras ou de vendas dentro do gráfico para você executar e apurar lucro dentro do mercado financeiro, tá, pessoal? Então, é dessa forma que você ganha dinheiro dentro do mercado financeiro. Falando sobre isso, pessoal, nós temos aqui alguns padrões de candle, alguns padrões de velas, tá? Falando sobre padrões de candles, eu vou falar para você. Existem inúmeros padrões de candle, inúmeros padrões de velas. Eu já te falo, fica tranquilo, não fique bitolado com padrões de candles, porque não é só padrão de candle que vai fazer você ganhar dinheiro. Ele te ajuda em algum momento, porém, assim, mais vale você entender sobre o preço atual e sobre a movimentação dos candles próximo ao preço do que só sobre padrão de candle, tá? Então fica tranquilo, eu vou te falar aqui alguns e eu vou te falar já por experiência própria. Eu não utilizo muito padrão de candle ali para poder fazer minhas operações. Eu utilizo confluências num contexto geral para fazer uma operação. O que é confluência? Confluência é quando eu tenho mais de uma coisa me dizendo a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho eu e mais um amigo meu dizendo que aquela vela ali é verde, eu tenho duas pessoas falando a mesma coisa. Da mesma forma que eu falo para você no gráfico. Eu tenho duas coisas me dizendo que o gráfico, que o preço atual vai subir. Isso eu tenho uma confluência. Eu tenho duas coisas me mostrando no gráfico que o preço vai cair. Isso eu tenho uma confluência. Ou seja, pessoal, eu utilizo dessas confluências para poder fazer as minhas entradas de compra e venda. Eu só faço uma entrada de compra e venda quando eu tenho mais de uma confluência me dizendo a mesma coisa, tá? Quando você faz uma entrada de compra e venda apenas com um índice te mostrando que vai subir ou vai descer, é muito ruim, é muito arriscado. Agora, quando você tem mais de uma afirmação positiva ou negativa que aquele gráfico vai subir ou descer, aí é muito tranquilo e aí você pode até fazer operações, trades até maiores, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu quero que você entenda. Nós temos aqui um engolfo, o próprio nome já fala, é um engolfo, ou seja, ele engoliu a vela passada. O que significa isso, pessoal? Deixa eu rabiscar ele aqui para você. Eu não sou muito bom de desenho, tá, pessoal? Então você já vai me perdoando aí. Ó, eu tenho velas de alta subindo. E aí, do nada, pessoal, essa vela aqui ficou muito ruim, né? Apareceu uma vela vermelha aqui, ó, e meio que engolfou essas três passadas. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma vela, depois de uma sequência de velas de alguma cor, que engolfa, que é maior do que as velas passadas de uma outra cor contrária, por exemplo, eu tinha velas verdes e a vela que nasceu foi vermelha e ela foi maior do que as duas ou três velas passadas. Isso nós caracteriza uma vela de engolfo. Da mesma forma que se eu tenho um mercado em baixa, descendo aqui, e aí eu tenho uma vela que após isso aparece verde aqui, ó, maior do que as duas ou três velas passadas, nós chamamos isso de engolfo de alta. O que caracteriza, pessoal, que provavelmente foi uma agressão forte de compradores ou de vendedores naquele momento e que o mercado vai reverter a tendência. Então, o que me ajuda os padrões de candles? Identificar oportunidades de reversões ou até mesmo ter mais cautela naqueles pontos ali do gráfico, tá bom? Então, para isso que nós utilizamos de padrões de candle, pessoal. Então, você já sabe que o engolfo é ali uma reversão provavelmente de tendência, tá? O martelo, pessoal, o martelo, o que acontece? O martelo ele significa uma rejeição de preço. Ou seja, eu tinha um gráfico subindo e aí apareceu um martelo de baixa, ou seja, uma estrela cadente, que é um martelo invertido. Lá no topo do gráfico, vamos dizer que ele estava subindo, chegou aqui próximo a essa linha, apareceu uma velinha igual a esta aqui, ó. Ou seja, pessoal, o que significa isso? Significa que houve uma rejeição de preço. O que é uma rejeição? O preço estava subindo e aí eu tinha vendedores, ursos posicionados aqui e jogou esse preço para baixo, mostrando uma rejeição de preço e que provavelmente o preço vai começar a corrigir e querer reverter a tendência. Então eu já sei que esse fator mais uma resistência, que você já vai saber logo o que significa, e mais algumas confluências vai me ajudar
no dia a dia, tá bom? Da mesma forma que eu tenho um gráfico descendo, e aí apareceu um martelo aqui, ó, no final do gráfico, aqui no fundo do gráfico, que significa o quê? Que houve uma rejeição dos compradores, dos vendedores para compradores, e os touros estavam posicionados impulsionando aquele mercado para cima, tá bom? Então eu já sei que dessa forma, provavelmente o mercado vai querer começar a reverter e querer começar a subir. Beleza, pessoal? Nós temos aqui também um padrão muito interessante, que é um padrão de reversão, que chama Haramid alta ou Haramid baixa, tá, pessoal? Ou mulher grávida. O que significa isso? Vou desenhar aqui para você. O que acontece? Eu tenho uma vela aqui no fundo do gráfico, tá? Ou aqui no topo, aliás, porque aqui é uma vela de alta. E aí nasceu uma velinha assim, ó. Depois de uma sequência de uma vela verde, nasceu uma vela grande e uma vela pequenininha assim, ó. Forma como se fosse uma barriga, por isso que a gente chama de mulher grávida. Significa o quê? Uma reversão de tendência, ou seja, o mercado estava subindo e provavelmente vai reverter para baixa. Da mesma forma que se o mercado estava caindo, e aí nasceu uma velinha assim, ó, no fundo do gráfico, verde, significa que o mercado, teoricamente, vai começar a subir. Você vai tomar uma decisão de compra ou de venda só por conta de um padrão gráfico? Não, pessoal. Eu não faço isso, eu, Edmilson, não faço isso. Tem pessoas que estudam e muito aí. Tem até um livro chamado A Bíblia dos Candles, se depois você quiser ler ele. Ele tem vários e-books aí na internet gratuito. Eu posso até mandar para vocês aí também depois que eu tenho ele aqui. Se você quiser ler ele e se aprimorar em padrão de gráfico e operar só vela a vela, também é válido. Só que o meu operacional não funciona dessa forma, tá, pessoal? Que nem eu falei para vocês. Eu só aperto o botão para comprar ou vender quando eu tenho mais de uma confluência, quando eu tenho mais de um indício me mostrando que aquele gráfico vai começar a subir ou descer, que eu vou fazer uma projeção ali verdadeira. Eu não vou jamais tomar uma atitude de compra ou venda somente por um padrão de candle. Por isso que eu falo para você, não fique bitolado, não fique preocupado se você não entendeu ainda a psicologia do trader, a psicologia do candle. Se você não entendeu essa psicologia desses candles, não fique bitolado, isso é muito difícil, aqui não fique preocupado com isso. Por quê? Vão ter vários outros indícios no decorrer do tempo que você vai aprender que mesmo você não entendendo somente o candle, você consegue tomar atitudes de compra e venda e tem até outras análises, pessoal. Isso aqui é só análise técnica. Nós ainda vamos passar pela análise fundamentalista, que é a análise econômica. Na análise econômica, você não precisa entender de padrão de candle, você não precisa fazer marcações, você não precisa se preocupar com nada disso. Por quê? Você vai aprender fazer todas essas marcações através de índice econômico. Então, você vai estar lá no índice econômico, você vai ler a economia e vai tomar uma atitude de compra ou de venda. Então, você não vai depender de marcações, você não vai depender de saber de candle. Então, por isso que eu falo que o mercado ele dá para todo mundo ganhar dinheiro e dá para você estudar ele e de uma forma ou de outra acabar saindo vitorioso dentro dele, tá bom? Então, fique tranquilo. Se você acha que padrão de candle não é para você, fique tranquilo. Você vai chegar na parte fundamentalista e aí você consegue estudar também. Tem até aluno meu que ganha dinheiro só com análise fundamentalista, que estuda só análise econômica, que pega a abertura da bolsa, que pega índices econômicos e mesmo assim consegue ganhar dinheiro. Talvez você consiga fazer dessa forma também. Eu opero os dois, pessoal. Eu tenho esse operacional que eu consigo fazer os dois. Eu opero tanto análise técnica quanto análise econômica. Então fique tranquilo. É importante que você se dedique a aprender os dois, porque o mercado tem dia que ele não está boa para análise econômica e está bom só para análise técnica. Da mesma forma que tem dia que ele não está boa para análise técnica e está bom mais para análise econômica. Então, você sabendo os dois, todo dia vai ter oportunidade para você. Você sabendo só um, talvez naquele dia você não vai ter muitas oportunidades. Essa que é bom você diversificar aí o seu conhecimento, tá bom? Então, voltando aqui ao conhecimento, nós temos vários tipos de padrões de candles. Só que nem eu acabei de falar para você, nenhum padrão de candle é mais importante do que o preço atual. Nenhum padrão de candle é mais importante do que você analisar o contexto inteiro do gráfico, tá? O padrão de candle ele serve para te dar indícios. Lembra que eu falei para você que o preço vai começando a conversar, te dar indícios se ele vai subir ou se ele vai começar a descer? Então, nessas projeções, você sabendo os padrões de candle, ele te ajuda
a saber para onde o gráfico vai. Só que além dos padrões, existe também outros tipos de análise que você consegue observar, tá bom? Vamos agora, pessoal, dar uma olhadinha aqui no gráfico. Eu vou falar para vocês um pouco sobre suporte e resistência básico e linha de tendência, e isso vai ser muito superficial, muito básico, tá? Não vou ensinar para vocês marcações ainda. Isso é só para você saber o que é um suporte e o que é uma resistência e o que é uma linha de tendência. Não vou, de novo, não estou ensinando você hoje a fazer marcações. Vou ensinar para você o que é um suporte, o que é uma resistência, tá? Não vai falar, já aprendi a fazer um suporte resistente, amanhã já vou operar. Não é isso. Esqueça isso. Vamos por calma, tá? Vamos lá. Nós já sabemos, pessoal, que o preço atual é onde está essa bolinha aqui, beleza? Então, se você já sabe que o preço atual é onde está essa bolinha, onde está essa taxa, e aí eu vou te falar o que vem a ser um suporte, o que vem a ser uma resistência. Tudo que está acima do preço atual, ou seja, você já sabe que o preço atual é isso aqui. Tudo que está acima dele, nós chamamos de resistência, ou seja, é uma resistência para o preço subir. Tudo que está abaixo do preço é um suporte, ou seja, é um suporte para o preço descer. Então, o gráfico, nós não falamos agora há pouco que o gráfico se projeta em alvos. Então, ele tem alvos de topo. O que é um topo? Tudo que está aqui em cima, pessoal. Forma topo como? Eu tenho uma vela verde e uma vela vermelha, isso aqui é um topo. Aí, dentre esses topos, nós temos topos e fundos mais fortes. O que é um fundo? Eu tenho na parte inferior do gráfico, onde tem uma vela verde e uma vela vermelha, formou um fundo. Obviamente que nós temos topos e fundos mais fortes e topos e fundos mais fracos, tá? Que são irrelevantes, e nós temos topos e fundos muito relevantes para o nosso operacional. Beleza? Então, o que acontece? Tudo que está acima do preço atual, nós chamamos de resistência. Tudo que está abaixo, nós chamamos de suporte. Beleza? Então, como é que nós fazemos as nossas marcações? Nós vemos aqui na Equioptima, ferramentas gráficas, nós pegamos a linha horizontal, e aí eu vou selecionar o topo mais forte, o topo que eu acho mais relevante, por exemplo. Então, o preço atual está aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um suporte com uma resistência. Aí, se eu clicar nessa livrinho aqui, ó, ele vai clonar a minha linha, para mim não ter que clicar lá de novo. Aqui eu tenho um fundo que nós chamamos de suporte também, ou seja, eu acabei de marcar aqui superficialmente aqui uma resistência e um suporte. Então, você quer saber o que é uma resistência e um suporte? Você acabou de aprender. Tudo que está acima do preço atual, nós chamamos de resistência, e tudo que está abaixo do preço atual, nós chamamos de suporte. O que vem a ser uma linha de tendência? Uma linha de tendência, pessoal, nada mais é, nada menos do que essa palavra ficou legal, um suporte, uma resistência na vertical, tá? A gente vai marcar assim, ó. Então aqui eu tenho uma tendência de baixa. Por que eu tenho uma tendência de baixa, pessoal? Porque se você olhar aqui, ó, tirar o zoom do gráfico, ó, eu consigo ver que na visão macro desse gráfico, ele está mais caindo do que subindo, não tá? Então aqui, ó, se eu tiro o zoom do gráfico, eu tiro o zoom com o mouse aqui, ó, eu consigo ver que esse gráfico ele está mais na tendência de baixa do que de alta. Esse gráfico aqui que eu falo é próximo ao preço atual, tá? Não adianta eu pegar o gráfico lá de dias para trás, que isso não vai funcionar. Sempre é mais próximo ao preço, tá, pessoal? Você vai sempre trabalhar com gráfico com a linha até umas 3, 4 horas distante do preço atual. Acima disso não é tão interessante, tá, pessoal? Então, o preço atual está aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, eu tenho aqui o horário embaixo. Então, você vai sempre trabalhar com até 3 horas ali do preço atual, tá? Então, passou muito preço atual, muito distante, já dependendo do horário do timing que você está operando, não é tão relevante assim, tá, pessoal? Possa ser que ele não respeite tanto. Então, depois disso eu vou ensinar para vocês também, na aula de marcações, tá? Então, superficialmente, o que a gente faz para a gente identificar topos e fundos e suporte e resistência? Eu vou identificar topos e fundos onde o mercado houve uma resistência ou um suporte. O que vem a ser uma resistência e um suporte dentro do mercado? Lembra que nós falamos que eu tenho duas forças dentro do mercado? Uma força compradora e uma força vendedora? Essas forças estão constantemente brigando dentro do mercado, ou seja, os compradores estão constantemente brigando com os vendedores.
E nessas brigas, elas formam zonas de briga, ou seja, zonas de respeito, onde o comprador queria subir o preço e o vendedor não deixou. E aí ficou uma zona ali marcada que nós chamamos de suporte ou de resistência. Nós sabemos que tudo que está acima é uma resistência. Então aqui, ó, em algum momento, isso aqui foi um suporte. Só que quando ele rompeu essa zona, virou uma resistência, tá? Todo suporte rompido, anota aí, todo suporte rompido futuramente se torna uma resistência. E toda resistência rompida futuramente se torna um suporte. Ou seja, eu tinha um suporte aqui do preço. Ó. Se você observar o preço, toda vez que ele vinha aqui, o que é o preço? Não é a vela atual? Em algum momento, essa vela aqui foi a vela atual. Ela veio, chegou aqui e respeitou, não ultrapassou essa região. Ela veio, chegou aqui, não ultrapassou essa região. Ela veio, chegou aqui, não ultrapassou essa região. O que acontece? Formou-se um suporte. E em algum momento ela teve força para romper essa região. Por quê? Lembra que o gráfico sempre vai projetar, corrigir, e aí em algum momento também ele fica acumulando o preço, que foi o que aconteceu aqui. Ó, ele acumulou o preço, ficou lateral, ficou acumulando o preço, e aí ele rompeu para baixo, ou seja, ele estourou para baixo o gráfico. Nesse momento, esse ponto que era um suporte se tornou uma resistência, pessoal. Então, todo suporte rompido futuramente vira uma resistência. Então, essa região aqui, ela vem ser uma região muito boa para entrar vendido posteriormente, porque é uma região que era boa para você entrar comprado, foi rompida e automaticamente agora se torna boa para entrar vendido. Você vai entrar vendido só de o preço chegar aqui, já vai encostar aqui? Não. Você vai ter que fazer outras análises que eu vou explicar para você futuramente. Da mesma forma aqui, ó, toda vez que o preço chega próximo a essa região, ele começa a subir, mostrando uma zona de briga e deixando ali uma zona que nós chamamos de suporte, tá bom, pessoal? Então, superficialmente, você está aprendendo hoje o que é um suporte, uma resistência. O que é uma linha de tendência, pessoal? É um suporte, uma resistência na vertical. Você tem aqui um suporte, uma resistência na horizontal e você tem um suporte, uma resistência na vertical, tá? Como é que eu marco suporte resistência? Aliás, linha de tendência na parte de linha de tendência de baixa. Por que linha de tendência de baixa? Porque aqui é uma macro de baixa. Sempre eu vou ligar ponto com ponto, tá? Eu tenho esse ponto aqui, o topo da vela, com esse topo dessa vela aqui, e automaticamente está ligando esse topo. Sempre no mínimo 2 pontos, tá, pessoal? Para poder formar ali um ponto de linha de tendência. Então aqui nós ligamos esse ponto nesse ponto. Automaticamente, visivelmente, eu vejo que o gráfico está na tendência de baixa. Então, eu vou trabalhar com a tendência de baixa. Eu vou trabalhar com a linha de tendência de baixa. Aí, se o gráfico tivesse na tendência de alta, vamos identificar aqui atrás, ó. Vamos dizer aqui, ó. Se eu quisesse marcar essa tendência aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. E eu vou sempre ligar ponto a ponto, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Eu liguei o ponto dessas velas com o ponto dessa vela. Eu estou marcando essa micro de alta aqui. Então, isso aqui é uma LTA, uma linha de tendência de alta. Aqui atrás, aqui na frente, aliás, eu marquei uma linha de tendência de baixa, ou seja, uma LTB. Então, você já sabe que para você identificar a tendência macro, você tira um pouco o zoom, você vê que o gráfico está caindo. Se o gráfico tivesse subindo automaticamente, você iria ver, tirando o zoom, que ele estava subindo, tá? Outro indício que o gráfico está subindo ou caindo. Você não já sabe que aqui é um topo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo? Você percebe que eu tenho cada vez topos mais baixos que os demais, ou seja, eu tinha esse topo bem alto, esse topo ficou mais baixo que esse, ou seja, ele está caindo. Esse topo aqui ficou mais baixo que esse, ou seja, ele está caindo. Esse topo está mais baixo que esse, que está mais baixo que esse, que está mais baixo que este. Ou seja, automaticamente eu identifico topos abaixo de topos. Isso automaticamente me mostra que eu tenho uma tendência de baixa confirmada. Eu tenho topo abaixo de topo, eu tenho uma tendência de baixa confirmada. Aí, para mim fazer uma tendência de alta, é o contrário. É fundo acima de fundo, ou seja, eu tenho uma micro. Por que micro e por que macro? Eu tenho uma visão macro aqui de baixa e aqui eu tenho uma visão micro de alta, tá? Então, na micro aqui é uma alta e na macro aqui é uma baixa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse topo com esse topo com esse topo. Então, eu tenho, aliás, desculpa, esse fundo, tá? Esse fundo com esse fundo e esse fundo. Então, esse fundo tá mais alto que este fundo está mais alto que este, então automaticamente eu tenho uma micro tendência
de alta se formando. Se posteriormente, futuramente, essa micro de baixa romper essa resistência e continuar subindo, eu vou provavelmente ter uma macro de alta. No momento eu só tenho uma micro, por quê? É uma tendência pequena, uma tendência curta com relação a essa macro que já estava aqui atrás. Então, o que nós entendemos hoje? Alguns padrões de candle. Nós entendemos que o gráfico ele tem apenas duas forças, a força compradora e a força vendedora. Nós entendemos um pouco sobre suporte e sobre resistência. E é isso, pessoal. E o que eu vou te deixar de tarefa hoje? Para você ir se aprimorando cada vez, em cada aula, você ir pegando o feeling do negócio. Você vai abrir o seu gráfico aí, no seu momento de lazer, no seu momento de que você tem aí tranquilo. Você vai abrir o seu gráfico, pessoal. Vai colocar aqui em 5 minutos, que nós estamos que eu opero em 5 minutos e 15 e 30. Depois eu vou ensinar você tempos maiores. Então, você vai colocar o seu gráfico em 5 minutos, vai vir aqui nas ferramentas gráficas, vai pegar a linha de tendência e a linha horizontal e começar a marcar suportes e resistência, tá, pessoal? Sempre identificando os pontos fortes, ponto onde o preço está tendo essa briga, onde está tendo esse bastante respeito aqui, tá bom, pessoal? Então, essa é a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. De novo, eu não vou passar tudo para você de uma vez, senão você vai ter uma overdose de conhecimento. Apesar de o mercado ele ser simples, mas ele tem muito detalhe e às vezes você pode errar por detalhe e aí você não vai ter êxito na sua caminhada de mercado, tá, pessoal? Importante mencionar para vocês que eu sempre falei para meus alunos, o mercado é como se fosse um aprendizado de você pegar um avião para voar. Quanto mais horas de voo você tiver, mais experiente você vai ficar, mais dinheiro você vai ganhar e mais um piloto mais condecorado você vai ser. A mesma forma é o mercado. Quanto mais tempo de tela você tiver, o seu feeling de mercado fica melhor, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter um olho mais rápido, você vai ter aquele olho de sniper, você vai enxergar várias oportunidades, porque só de abrir o gráfico você já vai saber como é que ele está e para onde ele está se projetando. Às vezes você nem vai precisar marcar uma linha dessa aqui para você saber onde que é um suporte ou resistência. Só de olhar, você já vai saber que aquilo ali é um suporte, uma resistência e para onde o mercado está projetando aí. Qual que é o alvo daquele mercado? Só de olhar. Isso é feeling de mercado, isso é tempo de tela e você só vai adquirir estudando. Aqui na Equioptic tem uma particularidade muito boa, que você consegue voltar o gráfico dias, anos para trás e você consegue fazer várias marcações aqui, estudar à vontade, tá, pessoal? Além de ter essa conta de treinamento que as demais também têm, mas essa particularidade de voltar o gráfico para trás muito tempo, isso é uma particularidade da Equioption, tá, pessoal? As outras corretoras você consegue voltar um pouco e depois começa a travar e tudo mais. A Equioption você consegue voltar mais de um ano para trás de gráfico e ela não trava, tá, pessoal? E aí você consegue estudar bem legal, consegue fazer suas marcações, ver se teria respeitado, entendeu? Então isso é bem legal, pessoal. Eu não vou encher você de conteúdo de uma vez, de novo, porque senão vai ficar muito maçante, você não vai conseguir pegar o negócio, e eu quero que você vá alimentando a sua mente aos poucos para que de fato você tenha resultado nesse mercado aqui, tá bom? Então vá fazendo as tarefas que eu estou passando para você, pegue esses exercícios, vai colocando em prática que com certeza você vai ter bastante resultado. E fique tranquilo que você vai aprender tudo sobre o mercado. Ainda tem análise fundamentalista, que você vai aprender a operar os eventos econômicos, então fica bem tranquilo. O mercado é para todos, é só você querer. Tá bom? E pessoal, se você puder se inscrever nesse canal, se inscreve, compartilha, comenta, me dá feedback, fala o que eu posso melhorar, para sempre eu ir aprimorando aí. Como eu disse para vocês, eu sou novo nesse negócio de gravar conteúdo. Eu estou gravando por um propósito e de repente eu posso continuar aí para ajudar quanto mais pessoas, melhor. Tá bom? Tamo junto. É só o começo. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui. E semana que vem eu gravo mais aulas para vocês. No mais aí, boa semana para vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus e que Ele abençoe a vida de vocês aí cada vez mais, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por ter assistido essa aula, por ter compartilhado. Muito obrigado pelos comentários que estão lá, que eu estou gostando bastante, tá bom? Tamo junto, pessoal. Só o começo.